temos pregação agora no nosso programa Louvemos o Senhor. O tempo propício para aquilo que estamos vivendo, tempo de conversão, amar a Deus sobre todas as coisas. Ela que já deu uma palhinha aqui diante do Santíssimo, que eu até comentava na hora do almoço ali, que tem uma voz maravilhosa, aveludada, suave, né? A Sueli Façanha, ela que vai pregar para a gente. Vem para cá, querida. Vamos acolhê-la com uma salva de palmas, gente? Mais uma vez, estamos juntos, bem-vinda. A casa é sua, fique à vontade, é com você, tá bom? Então, primeiro, boa tarde a todos vocês. É uma alegria voltar aqui à Rede Século XXI e voltar também a ter a oportunidade de rezar junto com você, de refletirmos sobre a palavra de Deus. Como o Padre Adilson já falou, nós estamos realmente nesse tempo maravilhoso de conversão, que é a Quaresma. E o Senhor colocava no meu coração que nós deveríamos refletir sobre algo essencial na nossa vida, e que é, de fato, a única coisa que importa, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é o seguinte, para que a gente comece a refletir sobre isso, a gente vai lembrar que, quando o povo saiu do Egito, o Senhor, rompeu todas as barreiras que o faraó impunha para que os egípcios pudessem sair, pudessem ser libertados, e eles se puseram numa travessia pelo deserto. E é exatamente esse tempo que nós estamos. Nós estamos atravessando um deserto em rumo a uma vida nova, rumo a uma vida mais santa, rumo a uma vida convertida, ou seja, deixar os ídolos de lado, deixar os pecados para trás, deixarmos os nossos apegos e nos endereçarmos para onde o Senhor deseja nos falar. Então, no meio dessa travessia no deserto, Deus deu aos discípulos, ao povo que caminhava no deserto, ele deu 10 palavras. E o que são essas palavras? São os 10 mandamentos. A gente já ouviu falar sobre os 10 mandamentos na nossa catequese, lá antes da gente fazer a primeira comunhão, né, meu povo? Será que a gente lembra quais são os 10 mandamentos? Vamos lá recordar? Eu vou até pegar minha colinha aqui também para ajudar. Fazer igual o Padre Adilson. Eu também tenho uma colinha aqui. Então, os 10 mandamentos, que são as 10 palavras de Deus, são: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas; segundo, não tomar o seu santo nome em vão; guardar domingos e festas de guarda; honrar pai e mãe. Olha só, é mandamento de Deus honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. Também não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher ou o homem do próximo, né? E também não cobiçar as coisas dos outros, as coisas alheias. Então, estes aqui são os 10 mandamentos que Deus deu ao povo no Egito. E pasmem, essas 10 palavras foram ditas com qual objetivo? Para que eles não se tornassem escravos novamente. Eles já tinham saído da escravidão do Egito. E essas 10 palavras, esses 10 mandamentos, têm esse objetivo: não deixar, ou pelo menos dar as condições para que o povo não se escravize novamente. E aí você me pergunta, mas se um outro povo mais forte escravizasse o povo de Deus, bastava ele cumprir esses mandamentos? A escravidão que Deus fala e que valia tanto para aquele povo como vale para nós hoje é a escravidão do pecado. O não se deixar escravizar por ídolos. Então, por isso, como o primeiro mandamento é de fato aquele que, quando nós vivemos, todos os demais acontecem por consequência, a gente vai, então, refletir sobre esse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Então, vamos lá. É muito importante que a gente entenda que essas 10 palavras e esse mandamento em particular é para você uma condição de uma vida liberta. Tá certo? Então aquela escravidão que eu tenho, aquele pecado de estimação, aquela coisa assim, aquela concupiscência que me atrai. Como é que eu vou curar isso? Amando a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque a gente vai entender
que a gente venceu um vício, que a gente venceu um ídolo, que a gente venceu um pecado, não é resultado da nossa força de vontade. Porque tem pessoas que têm realmente uma força de vontade muito grande. Tem outras que não. Mas a todas é possível vencer os desafios. Porque os desafios, eles não são vencidos pela força, pela coragem, são vencidos por aquele que ama. Porque quem ama se dispõe a qualquer sacrifício, sendo este fraco ou sendo este forte. Se você tem força, você vai conseguir vencer o desafio pelas forças do seu braço, e aí você vai correr o risco de dizer, eu consegui. Em vez de dizer, louvado seja Deus, eu sou maravilhoso. Mas, quando a gente se deixa amar por Deus e começa a amar a Deus e fazer tudo que lhe agrada, a gente começa a reconhecer que mesmo não tendo forças e sendo grande pecador, é a mão de Deus que tudo realiza em mim. Então, quanto mais apaixonado eu for por Deus, mais vitórias eu vou conquistar. E isso é um grande consolo para os fracos. E isso é um grande consolo para os humildes, porque sabem que não têm força, sabem que é difícil. Mas, quando são apaixonados por Jesus, eles começam a dar passos, né? Então, vamos lá. Essa ordem, a primeira ordem de amar a Deus sobre todas as coisas, foi dada aonde? Lá no paraíso, para Adão, para Eva. Por quê? Porque Deus colocou um limite ali no paraíso. O que foi que ele disse para aqueles dois que estavam lá e que são a representação de todos nós? Ele disse assim, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa daqui, que é a árvore do bem e do mal. O que foi que Deus queria com esse objetivo? Pôr um limite ao homem. Para quê? Para que esse homem entendesse que a verdadeira liberdade consistia em se submeter a Deus. Existia a liberdade que ele poderia até ir um certo ponto, mas a partir desse ponto, ou seja, aquilo que Deus definiu que ele não poderia ir, se ele passasse dali, ele estaria em perigo. O perigo de perder a liberdade, o perigo de se escravizar. Certo? Então, quando o homem deixa de obedecer a Deus, quando o homem peca, que não tem nada a ver com maçã, eu acho que não tem ninguém mais que pensa que é porque Adão e Eva comeram a maçã. Não, é quando Adão e Eva desobedecem a ordem de Deus, eles se deixam escravizar ao pecado, e o pecado seria querer ser igual a Deus. Né? E aí ele começa a morrer. Qual é o primeiro sinal de que o homem começa a morrer? Ele se vê nu, ele se envergonha dele mesmo, ele perde a liberdade. E aí ele começa a entender que a verdadeira liberdade não é fazer o que quer. A verdadeira liberdade é obedecer a Deus, porque é Deus quem realiza tudo. Né? Então, se vê nu, se envergonha de si mesmo, se envergonha daquilo que é, né? E se a gente se põe a pensar, muitas vezes a gente está assim, com vergonha da gente mesmo, com vergonha das próprias limitações, com vergonha dos próprios pecados. Será que a gente tem que se cobrir de que maneira? Da primeira coisa que você pode fazer é procurar um padre e se confessar, para voltar a proteção de Deus, voltar à obediência perdida, certo? Então, vamos lá. Essa árvore da vida não era outra coisa a não ser um limite que o próprio Deus tinha estabelecido, porque era um sinal de que a submissão a Deus preserva o homem da escuridão do pecado, da morte eterna, e não apenas das desgraças. Porque, às vezes, gente, a gente pensa assim, eu não vou pecar, não, porque isso daqui, digamos, é um vício, e se eu me viciar, eu vou me prejudicar. Tá certo? Não tem só esse prejuízo, isso é um grande engano que a gente vai vivendo, e é um engano de Satanás. Achar que a gente, colocar na nossa cabecinha, que a gente só vive para essa vida. Então, tudo que eu fizer só tem consequência aqui. Então, se eu não fizer isso, eu vou estar me poupando de ser infeliz, eu vou estar poupando de cair aqui ou poupando de cair ali. Mas não é só isso. A gente precisa obedecer a Deus, não é por causa dessa vida que passa, não. É pela eternidade.
o que são 50, 80 anos vivendo sobre essa terra diante da eternidade. Então eu vou obedecer a Deus, não é para a desgraça não vir sobre mim, não. Eu vou obedecer a Deus porque eu quero viver é para sempre. É para sempre. Esse é o objetivo. Se eu quero receber das mãos do Espírito Santo o bilhete para entrar na vida eterna, basta começar a obedecer a Deus. E de que forma? Em primeiro lugar, amando a Ele sobre todas as coisas, sobre nós mesmos e sobre todas as coisas, sobre os mais queridos. E durante esses dias vindo para cá, a gente estava conversando, eu conversando com os amigos, e a gente até fez uma brincadeira. Por quê? Porque nessa quaresma, né, nós estamos na quaresma, como eu falei no início, a gente pode fazer sacrifícios por amor a Deus, né? Não é verdade? E deve. Mas qual é o único objetivo de fazer sacrifícios na quaresma? Se unir ao Cristo que padece. Se unir a Jesus que já morreu por nós. O padre Douglas falou tão bem, não é? Jesus na cruz não falou demais, porque naquela hora ele estava fazendo o maior trabalho. O que era? A nossa salvação. Então, porque Jesus já passou pelo que passou, para que eu dê um sinalzinho de que eu amo, eu vou fazer algum sinal, algum sacrifício, para dizer, Jesus, eu vou aqui me unir a você. Agora, se você quer fazer um regime, faça em qualquer época do ano, porque você vai correr o risco de amar a si mesmo mais que a Deus numa hora dessa, tá certo? Então, jejum não é para perder peso, só se for o peso do pecado. Abstinência não é para perder a barriga. Abstinência é para controlar os impulsos da vontade, para ter a vontade em rédea curta. Para quando o pecado vier me seduzir, eu estou com as rédeas dos meus impulsos na mão, vou dizer, não vou cair, não vou desobedecer. Né? Ou então, estou morta de desanimada, mas deu o horário da missa. Eu vou, me acabando, mas eu vou. Eu vou fazer isso porque eu quero amar a Deus. Né? Então, é isso. Outra coisa, quando Deus nos dá essas 10 ordens, essas palavras, esses mandamentos, Ele nos... Isso é tudo no Antigo Testamento, se vocês se lembram disso. Tudo isso aconteceu no Antigo Testamento. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente lembra de quê? Quando a gente está refletindo sobre essas 10 palavras de Deus para a nossa vida, a gente vai lembrar daquele caminho estreito que Jesus fala, que é o caminho que conduz à vida. Mas, se eu quero um caminho largo, se eu quero uma vida cômoda, tudo bem, eu tenho... liberdade de escolher todas as comodidades, eu tenho liberdade de escolher tudo que eu queira fazer para a minha vida, principalmente se eu posso proporcionar. Mas, se eu tiro Deus diante dos meus olhos, esse caminho pode me levar à perdição eterna. Eu não sei se vocês lembram, mas esses dias a gente teve o evangelho que narra a morte de Lázaro e a morte do homem rico. E lá do inferno, o homem rico disse assim, manda Lázaro vir aqui e colocar um pouquinho d'água na minha boca, porque tá quente aqui. Aí Abraão disse assim, não tem como passar daí para cá, nem de cá para onde você está. Aí ele disse assim, então, manda Lázaro ressuscitar e pregar lá para os meus irmãos, para eles se converterem. O homem estava no inferno preocupado com os irmãos dele. Isso é uma coisa boa ou coisa ruim? É uma coisa boa, não é verdade? Estava preocupado lá no inferno de que os irmãos dele não fossem para lá. Então, ser bom não é suficiente para ter a vida eterna com Deus. Porque o homem rico tinha uma bondade no coração, estava preocupado com os irmãos dele. Ser bom não leva ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é sermos santos. E é uma diferença abissal isso aí. E uma das coisas que a gente vai fazer para começar a deixar simplesmente de ser bom, porque a gente acaba se orgulhando de ser bom, e aí vai para o buraco mesmo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o objetivo disso? Deus nos manda
amá-lo como um mandamento, porque a partir do momento em que eu amo a Deus, a minha vida vai se ordenando segundo Deus, tá? Principalmente quem é pai e mãe sabe que existem, e Deus é pai, né? É do mesmo jeito. Então, vamos lembrar das realidades da nossa vida. Queria falar diretamente para uma câmera. Posso olhar para essa aqui? Então, olha só. Você que é pai e mãe, quando você quer fazer um filho seu obedecer a você, você tem duas maneiras de fazê-lo obedecer o que você fala. Ou por coação, ou por amor. Ou seja, ou o menino se submete porque está com medo de levar uma peia, ou então, não sei se vocês falam peia aqui, né? De levar aí um castigo bom. Ou você se submete porque você quer se livrar do castigo, e isso é uma coação. Ou você submete porque você ama tanto quem lhe está ordenando para fazer uma coisa e entende que aquela ordem é para o seu bem, que você faz para agradar quem está lhe mandando fazer aquilo. Então, Deus, dessa forma, Deus pode sim nos ordenar o mandamento do amor. Porque Ele sabe que quando nós o amamos, nós vamos querer fazer aquilo que Ele deseja. E como nós sabemos de que Deus não ia mandar Jesus Cristo à toa, mas Ele mandou Jesus para nos provar, para nos declarar o amor dEle, nós sabemos que um Deus que já fez isso, não ia querer o nosso mal. Concordam comigo? Então, se Deus não quer o meu mal, se Deus me amou ao ponto de entregar o próprio Filho e me manda amá-lo sobre todas as coisas, tudo que este Deus fizer, eu vou entender que é para o meu bem. Tá certo? Quando eu estava preparando aqui essa pregação, eu disse, meu Deus, como a gente vive esquecido da nossa catequese básica. E eu queria animar aqui a vocês, né? A gente tem um público aqui na século XXI, mas tem você, né? Num número muito maior de pessoas que estão nos acompanhando pela televisão. E você não deixe o seu catecismo mofado lá dentro da gaveta. Ou se você nem tem mais, compre um e leia, porque são as ordens de Deus e também da igreja que Deus mandou para cuidar de nós no caminho da salvação. Não deixa criar teia de aranha no seu catecismo. Sabe por quê? Porque a gente vai começando a ouvir muito as vozes deste mundo e deixando de nos endereçar para o caminho da salvação. Aí, quando é lá no final, a gente diz assim, fulano morreu, foi para o céu. Quem diz que foi para o céu? Você foi lá e viu que ele entrou? Ninguém sabe. A gente reza pelos mortos na esperança de que eles entrem no gozo eterno. E é um grande privilégio ir para o purgatório. Então, é muito importante a gente ter a nossa fé realmente estudada para que a gente viva com solidez a vida que Deus tem para nós. Certo? Então, vamos lá. Quando Adão e Eva, lá no paraíso, desobedecem a Deus e tomam aquela fruta que é o símbolo da ordem de Deus, quando ele diz, não coma isso aqui, o símbolo do limite que Deus deu, quando o homem ultrapassa esse limite, por indução do demônio, né? Porque não achem que o demônio só está lá, feito uma cobrinha no desenho do Gênesis, lá no paraíso, nos primeiros livros da Bíblia, não. O demônio seduz os filhos de Deus da hora que acorda, da hora que vai dormir. Para quê? Porque ele não pode atingir a Deus e ele vai atingir a nossa natureza. Ele vai dizer, sabe o quê? O 5º mandamento é não matar. Você pode matar, sabe por quê? Porque você, mulher, é dona do seu corpo. Isso é o demônio falando. Pode matar sim. Sabe por quê? Porque fulano não serve mais para nada, está vegetando em cima de uma cama. Pode matar? Não pode. Pode matar sim. Sabe por quê? Ele merece a pena de morte. Por quê? Porque ele fez crimes horríveis. Aí dizer assim, se ele fizesse isso com seu filho, se ele estrupasse a sua filha, você faria o quê? Você ia desejar a pena de morte. Eu não posso fazer isso. Não posso.
Por quê? Porque se eu desejar a pena de morte, eu vou estar matando, e é contra a lei de Deus. Eu posso desejar que a justiça seja feita e a pessoa seja privada de liberdade até o último dia. Mas matar, não. Matar, não. E nem a nós mesmos a gente não pode matar. Por quê? Porque Deus nos ama tanto. Então, vamos caminhar que a gente vai entender um pouco mais. Então, quando a gente ama inteiramente a Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, e apesar das nossas fraquezas, mesmo que as nossas fraquezas sejam grandes, alguns vão correr, outros vão andar, outros vão se arrastando, mas todos vamos prosseguindo no caminho da salvação. Se somos apaixonados por Jesus, nós vamos prosseguindo no caminho da salvação, apesar de tudo que a gente esteja passando. E outra coisa, os sofrimentos que a vida lhe deu, os sofrimentos que você degusta, né? Essa palavra é forte, mas os sofrimentos que você saboreia da hora que vai dormir, da hora que acorda, da hora que vai dormir, são altares onde o Senhor lhe pergunta: minha filha, tu me amas? Minha filha, meu filho, tu me amas? Só a aceitação desses sofrimentos, por amor a Deus, já é assim você já avançou léguas nesse caminho da santidade. Não faça nada por amor a você. Faça por amor a Deus. Porque nós não vivemos apenas para este mundo. Então, o homem e a mulher lá no paraíso desobedeceram a Deus porque queriam, tentados pelo inimigo de Deus, ser iguais a Deus, tá? E esse é o resultado do pecado, é quando a gente quer ser empoderada. E eu renuncio este nome em nome de Jesus. É um termo, infelizmente, até usado pelos católicos, para até dar nome a eventos. Esse empoderamento não vem de Deus. Nossa Senhora não é uma mulher empoderada. Nossa Senhora é uma mulher humilde. E quando nós começamos a amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos reconhecendo que até o nosso palavreado, o demônio vai começando a trocar para que a gente comece a falar do jeito que ele fala. E não segundo a santidade ao qual nós somos chamados. E aqui eu vou abrir um parêntese para contar para vocês uma história. Lembrando dessa dimensão aí do Gênesis, quando eu tive o meu primeiro filho, foi o que eu fiz. Quando o menino é muito novinho, que está só no braço, é uma beleza. Mas quando ele começa a engatinhar, você tem que tirar tudo da frente, né? Porque tudo é coisa para o menino se machucar. Uma mesinha de centro na sala, eu fui ter na minha casa muitos anos depois, porque foram 3 filhos, né? Então demorou para eu ter uma mesinha de centro na frente do sofá. Por quê? Porque eles iam cair. Muito bem. Então, eu tirei mesinha de centro, eu tirei tapete, bastou o menino começou a engatinhar, que a casa começou a mudar e ficar em função do menino. Depois veio outro, depois, anos mais tarde, veio uma menina. Mas o entendimento que Deus me deu foi... eu não sei como é que vocês chamam aqui, mas aquele móvel que coloca a televisão em cima, que acho que é rack. E tinha várias gavetinhas, uns espaços para colocar coisas de decoração, e eu limpei tudo. Mas... na época dos CDs, né, que já faz tempo, tinha um porta-CD que você colocava assim, um monte de CDzinho engavetado. E eu disse, esses CDs eu não vou tirar. Sabe por quê? Porque ali vai ser a árvore da ciência do bem e do mal para o meu filho. Eu vou dizer, você pode andar aqui, você pode pinotar nesse espaço, mas esse CD, o dedinho, não. E eu disse, eu vou fazer uma representação do paraíso aqui, para o meu filho, para ele já, mesmo sem perceber, mesmo sem entender, ele já saiba que ele tem liberdade de andar para onde ele quiser na minha casa, eu mudei tudo em função dele, porém, nos CDs, ele não pode tocar. E toda vez que ele ia querer pegar, não. Isso é extremamente educativo. E se a gente entende que é quando a gente dá limite para os nossos filhos, eles vão se tornar homens e mulheres de valor lá na frente, por que a gente recusa o limite que Deus nos dá?
Por que a gente recusa o limite da doença, o limite muitas vezes financeiro, o limite muitas vezes de tantas outras coisas? Quando você é casado, é o limite não a se apaixonar por outra pessoa. É limite. Não é para conviver no adultério. Não é. Não é para usar de outras pessoas com a fornicação. Não é. Por quê? Porque você vai perder a vida eterna. E quando nós amamos a Deus, nós não vamos deixar de fazer as coisas, não é porque elas são erradas, não, é porque eu quero amar. Eu quero fazer o que Ele quer. E esse amor não é simplesmente um ato da minha vontade, porque eu sou maravilhosa e eu vou amar a Deus. Não. É porque Deus me amou primeiro e eu sou tão amada, tão bajulada por Jesus, que eu quero amar também. É esse o sentido do primeiro mandamento. Recebi uma declaração tão forte na cruz, incontestável, de que Deus me ama, e porque Ele me ama, eu vou abandonar os ídolos, eu vou abandonar a minha vida de pecado, eu vou abandonar a fornicação, eu vou deixar de ver aquela novela, eu vou deixar de ler aquele livro que está me confundindo as ideias. Eu amo tanto a Deus que eu vou deixar de ir para aqueles lugares, que eu vou zelar pelo meu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E atenção, mulheres, o teu corpo é templo do Espírito Santo. E quando você expõe o teu corpo para todo mundo ver, significa que você está querendo chamar atenção para você. Você está chamando a atenção porque você quer que outros se submetam à sua sensualidade. Você quer ser como Deus, quer atrair para si. Isso é pecado. Você faz os outros caírem e você cai mais fundo ainda. Então, quando nós amamos a Deus, nós vamos nos reconhecendo como obra-prima da criação e vamos zelando pela nossa vida. Zelando pelo nosso pensamento. Meu Deus, eu estou pecando. Ok, acabou de se tocar que passou aquele pensamento cabeludo pela cabeça. Tudo bem, Jesus, eu te peço perdão por esse pensamento. E segue. Agora, se você se toca, que está pensando e continua, porque muitas vezes nós não pecamos materialmente falando, nós pecamos aqui. Não é verdade? Ou seja, a palavra de Deus diz que quando nós podemos adulterar com uma pessoa, mesmo sem deitar com ela, só pelo fato de ter desejado a pessoa. Então, Deus nos quer santos, não é para que os outros vejam, porque Deus nem se liga para as obras exteriores. Deus quer olhar o coração. E se no coração, no pensamento, está tudo imundo, as obras serão imundas. Mas quando o pensamento e o coração são puros, as obras serão puras. Tem uma passagem em Filipenses que eu amo demais, que é Jesus, eu acho que é São Paulo, dizendo: tende os mesmos pensamentos e sentimentos de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas significa converter-se ao ponto de pensar como Jesus e amar como Jesus. A palavra de Deus não diz, faça as coisas como Jesus. Diz assim? Não. É para pensar e para amar como Jesus. Porque quem pensa e ama como Ele, faz as coisas que Ele faz. Porque quem só faz, corre o risco de se orgulhar. Mas quem ama e pensa como Ele, está num caminho seguro de santidade para a vida eterna. Tá certo? Então, vamos lá. Qual é a primeira cilada do inimigo de Deus quando a gente se determina em viver o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? É roubar a nossa fé. É nos fazer achar que nós sabemos o que é o melhor para a nossa vida. Tá certo? Deixa eu tomar só um golinho d'água aqui. Então,
Eu amo a Deus como uma contrapartida do amor que Ele já derramou nos nossos corações. E lá em Romanos, ele diz, Deus nos amou até o constrangimento. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações até o constrangimento. Ah, Sueli, eu não me sinto amada por Deus. Como é que eu vou amar a Deus, então, se eu não me sinto amada por Ele? Porque ninguém me amou, porque meu pai me rejeitou, porque minha mãe isso, porque não sei o quê. Como é que eu vou me sentir amada por Deus? Peça. Peça. Só isso. Ama-me, Jesus. Faz isso agora. Você que está aqui, me vendo pessoalmente. Você que está me vendo pela televisão. Peça. Ama-me, Jesus. Essa é a verdadeira oração, é só dizer, ama-me, Jesus. Você acha que Deus vai perder tempo? Quando um filho querido dele está precisando ser amado, o problema é que a gente vai atrás desse amor nas pessoas. A gente quer retribuição, reconhecimento, quer estar em alta. E isso é buscando amor. A gente entra nos vícios da droga, da masturbação, de comer sem limites, para saciar o quê? As nossas necessidades psicológicas. A gente se vicia em tantas coisas, até na comida, para quê? Para saciar as nossas necessidades psicológicas. Por quê? Porque dentro de nós tem um buraco imenso, maior do que esse universo, e ainda que nós possuíssemos tudo o que foi criado, ainda ia ter uma falta grande. Sabe por quê? Porque Deus nos criou com um buraco bem grande dentro de nós, que só Ele preenche. Você pode botar o que você quiser, vai sempre faltar alguma coisa. Esse espaço é o espaço de Deus. Por isso que nós somos templos do Seu Espírito. Porque só cheios do Espírito Santo, nós vamos nos tornar plenos, plenas. Tá? O mundo pode indicar a cada um de nós inúmeras coisas para encontrar a superioridade, a evolução, a plenitude. É tudo mentira. Se isso não for apoiado na conversão sincera de Jesus Cristo, se não for por causa dele, nele, por ele, com ele, não vai. Você pode até se sentir bem nesta vida. Quando for lá na frente, a gente chega no céu e faz assim, ó. Aí Jesus chega, aí você está toda empoderada. Aí chega no céu, Ele olha para você e diz assim, quem é você mesmo, hein? Jesus, eu estava lá cantando, eu gravei tantos CDs, eu viajei o mundo todo para falar de Ti. Eu não conheço você, não. Sabe por quê? Porque eu olhei para o teu coração agora e eu vi ele tão diferente do meu. Eu acho que você não deve entrar aqui, não, deve ir para outro canto. Já pensou? Ui! A gente tem que acordar, gente. E esse tempo da quaresma é a hora da gente abrir os nossos olhos. Por favor, não deixem que o inimigo semeie o medo no seu coração. Porque a palavra de Deus também diz, onde existe o temor, não existe o quê? Amor. Se existe temor, se você faz as coisas por medo do inferno, você não está amando a Deus. Pode tirar o cavalinho da chuva. Não sei se vocês aí falam desse jeito, não, mas lá na minha terra a gente fala assim. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não adianta. Não adianta obedecer a Deus por medo. Porque a gente não está amando. E se não amar, não teremos feito nada. E outra coisa, não vamos usar a palavra de Deus com total desrespeito e dizer, tudo que eu amo, digamos assim, se é por amor, está tudo dentro. Não está tudo dentro, não. Está tudo dentro do saco que os anjos vão levar lá para baixo. Eu preciso amar aquilo que Deus ama. Não é porque eu amo que todas as minhas ações serão aceitas. Mas quando eu amo a Deus e amo o que Ele ama e faço o que Ele quer, aí sim. Aí os anjos do céu
me tomam pela mão. Ok? Não é simplesmente dizer que ama, que está no caminho da salvação. Não é. Porque o homem rico amava os seus irmãos e se preocupou com a salvação deles. E ele estava onde? No inferno. Então, vamos só recapitular. O amor não é uma iniciativa minha. O amor e a decisão de amar é uma resposta ao amor de Deus. Eu tomei como base aqui, para a nossa reflexão, esse pequeno livreto aqui que reflete sobre os mandamentos, tá? E a gente vai passar para algumas reflexões dele, mais objetivamente falando agora. Vamos lá. Sueli, o que é o amor? Como disse a minha cofundadora nesses dias, vocês não estão ainda naquele estágio de dizer que o amor é sentimento, né? Ela disse desse jeito para nós. Vocês ainda não estão naquele estágio de dizer e pensar que amor é sentimento. Então, primeira conversão que a gente precisa fazer é entender que o amor não é sentimento. Ou seja, nós podemos fazer coisas sem amor, ou melhor, nós podemos fazer coisas por amor, mesmo sem sentir nada. Isso é maravilhoso. E é um campo aberto para nós cristãos, e principalmente para aquelas mulheres. Isso é um exemplo, tá? Porque existem números. Mas vamos supor, mulheres que têm dificuldade dentro do casamento. Colocar a comida na cabeceira da mesa onde senta o marido, dá vontade de você chutar é o prato, né? Para ele ainda limpar a sujeira que fez. Mas, como a gente começa a entender que o amor não é um sentimento, eu posso colocar a comida ali e posso até fazer uma comida gostosa, sem sentir nada, ou até sentindo até raiva. Mas como o amor não é sentimento e não depende de sentimento, eu posso fazer a comida, eu posso cuidar da roupa, o homem, eu posso ajudar na disciplina dos filhos, mesmo sem ter vontade, mesmo achando que aquilo é um grande, assim, é obrigação da mulher. Eu posso fazer o que Deus me mandar sem sentir. E isso, olha, é uma grande liberdade interior. Porque se a gente fosse depender dos sentimentos, a gente não ia poder fazer nada. Mas quando a gente descobre que a gente pode fazer sem sentir, e a gente vai estar amando do jeito que Deus quer, porque o amor não é sentimento, a gente passe aí na sua cabeça o que é que você vai começar a fazer a partir de hoje, mesmo trincando os dentes assim com raiva, que você pode fazer. Tem um ali balançando a cabeça, eu estou vendo. Até uma lista, né? A partir de segunda-feira, ó, manda brasa, viu? Não precisa sentir. E se sentir aversão, melhor ainda. Melhor ainda, porque o ato de amor vai ser ainda mais generoso. Tá certo, gente? Então, amor não é sentimento, mas um ato livre da vontade. É fidelidade à aliança que Deus tem. A aliança que tem em Deus a sua fonte e o seu modelo. Olha só, vou repetir isso aqui. Quando nós amamos e renunciamos os sentimentos e temos simplesmente atos livres da nossa vontade, nós estamos sendo fiéis à aliança que tem em Deus a sua fonte e o seu modelo. Nós estamos fazendo só porque Ele mandou. Que coisa linda! Amanhã aquela faxina vai ser mais bem feita e o jantar de hoje à noite vai ser mais gostoso. Mesmo com raiva, mesmo sem vontade, mas porque Jesus mandou. Como que Ele mandou? Você é casado, casada? Pronto, acabou-se. Já mandou faz tempo e você nem se lembra, né? Por exemplo, eu não gosto de estudar, eu gosto mais de ficar aqui nas redes sociais assistindo o YouTube. Pois é, mas qual é o seu dever de Estado? Você é um estudante? Vai estudar. Mas não vai estudar para ser o
tal, não. Vai estudar porque é dever de Estado seu. Vá por amor a Deus. Faça as coisas por amor a Deus e vá renunciando a você mesmo. Para quê? Para que Ele cresça e eu diminua. Amém? Beleza. Vamos seguindo. Isso aqui eu já falei. Olha só. As virtudes teologais como respostas ao primeiro mandamento. Isso aqui é lindo demais, tá? Vamos lá. As virtudes teologais como resposta ao primeiro mandamento. A fé é a primeira. Como resposta a Deus, é a fonte da nossa vida religiosa, moral e espiritual. A fé é um dom de Deus. E que fé é essa, gente? Para que você faça aquilo que é dever do seu Estado por amor a Deus, se você vive isso, você tem fé. Fé no Cristo. Porque você está fazendo aquilo por Ele. Se você está fazendo aquilo por Ele, certo? Se você cumpre normas e as cumpre bem, não para ser... chegar alguém e bater assim nas suas costas, esse é o meu funcionário do mês, faça por isso não, faça para ter a sua foto pregada numa parede, não, faça para quando chegar lá no céu, Jesus se alegrar, que lá no seu trabalho você deu testemunho dele, porque aquilo que os homens não veem, Deus vê, e isso vai contando, e eu espero que a gente chegue no céu com um saco cheio de santas obras, para dizer assim, Jesus, eu trouxe essa ruma de coisa aqui porque eu fui recolhendo as tuas graças ao longo da minha vida. Certo? A segunda, outra coisa. Além da fé como dom de Deus e uma adesão concreta do homem a Deus, quando você adere à vontade de Deus, você está amando a Deus, isso é fé. Você deve dar testemunho dele. Gente, uma das coisas... que eu falo muito assim, porque eu sou casada, tenho filhos, né? É difícil a gente dar outros exemplos. A gente sempre gira um pouco em cima da nossa realidade. Mas aqui mesmo diz que esse testemunho diz respeito, inclusive, a gente evangelizar os nossos próprios filhos. Dar testemunho da fé dentro da nossa casa. Tá certo? Número 2, a esperança. O mesmo Deus a quem devemos amar e testemunhar é o mesmo Deus que é objeto da nossa esperança. Eu espero nele. Eu espero nele. A pessoa está aqui na beira da morte. Eu vou esperar em Deus que ela vai ser curada? Isso é um tipo de esperança? É. Mas eu ainda diria que a esperança ainda maior, olhar para alguém enfermo e dizer que a vontade de Deus se realize na tua vida. Se for vontade de Deus que você se cure, eu vou rezar para que você seja curado. Se for vontade de Deus que você parta e entre na vida eterna, eu vou rezar para que a vontade de Deus se realize. Vamos lá, em nome do Pai, dos Filhos. Senhor, faz a tua vontade na vida deste. Dá para entender? Então, a nossa esperança não é apenas para essa vida. A nossa esperança é para a vida eterna. Quem só quer ser feliz nessa vida, vai viver uma vida de prazeres mundanos. Mas quem entende que não foi só criado para esta vida, e que quer entrar na vida eterna, e eu desejo o céu a todo tempo, como diz a música, né, do Juninho Casimiro, que é maravilhosa. Eu ainda vou aprender para cantar aqui com vocês. Mas ela diz, né, o convívio dos eleitos. Me lembra como é o começo? Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu desejo o céu a todo tempo. Isso é a coisa mais linda do mundo, né? E quando a gente deseja o céu a todo tempo, a gente não está desejando o céu para se ver livre das dores dessa vida. A gente deseja o céu porque lá é tão bom que eu estou doida para ir para lá. Minha filha, quando eu viajo, ela morre de medo, principalmente depois que houve um acidente aéreo, que uma cantora faleceu. Ela mal dormia quando eu fui precisar pegar um avião depois desse fato. E eu disse, mamãe, se você morrer... E eu disse, e daí? Se eu morrer numa queda do avião, é porque Deus permitiu.
Minha filha, a minha vida, a sua e a vida de todos nós está nas mãos de Deus. Então a gente não é para viver essa vida com medo, não. A gente tem que ser prudente, tem, mas a gente tem que viver a vida confiando de que a gente não vive só para este mundo. Se Deus me chamar caindo um avião, bendito seja Deus. Se Deus me chamar dormindo e sem acordar no outro dia, bendito seja Deus. E olha outra coisa, minha filha. Se Deus me chamar um dia, mas eu não quero que você morra, mamãe. Pois é. Pois se Deus me chamar um dia, você saiba de uma coisa. Foi o melhor para mim. E a sua mãe desejava ardentemente essa hora. Então, se eu vou ficar feliz de ir, fique você feliz. Porque quando for a sua hora, você tem que estar com o coração apaixonado, loucamente doida para partir. Ok? Isso não é deixar de amar as coisas e os que estão aqui. Mas é ter o coração já lá no céu. Certo? Então, a outra coisa, além de fé e esperança, a virtude teologal ligada ao primeiro mandamento é a caridade. Certo? Ou seja, eu amo a Deus e eu amo como Ele me ama. E eu amo as coisas que Ele ama. E eu faço as coisas que Ele me manda fazer. Então, a caridade não é simplesmente um conjunto de obras boas. Vamos fazer caridade. Agora, todas as roupas aqui que a gente vai juntar, a gente vai entregar lá naquela favela. Isso é caridade? Não, isso é obra. Pode ser até uma obra social. Pode ser até uma obra da qual você vai se orgulhar e perder o céu por causa daquilo. A caridade é amar e fazer aquela obra porque Jesus quer amar através de mim. Cuidar de um pobre, dar uma esmola, vai te levar para o céu se você fizer por amor a Jesus. Se você comer alguma coisa que você não gosta, por amor a Jesus, sem eu vou te oferecer esse sacrifício, é esse tipo de coisa. Se você aceitar conviver com alguém ou permanecer naquela situação que você está, fazendo um voto de amor a Jesus, isso conta. Dá para entender? Tudo por amor a Jesus. O que é que diz na missa? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Isso vale só para a hora da missa, na hora que eleva a Eucaristia? Não, isso é agora. É daqui a 10 minutos, é em cada respiração. É por Cristo, com Cristo e em Cristo. Se não for nele, de nada serve, ok? Então, fé, esperança e caridade. Então, juntando essas três virtudes, a gente também vive o primeiro mandamento com a virtude da religião. Que virtude é essa? Inventaram mais uma? Não, a virtude da religião não é ser católico, ou de uma outra denominação, não é. É dar a Deus o verdadeiro culto. E eu me lembro agora de uma demonstração de verdadeiro culto, que eu acredito que vocês vão de concordar comigo. É quando Nossa Senhora diz, né, que minha alma se alegra e bendiz a Deus, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva, né? E ela ali exalta o Senhor. Isso é uma dimensão de culto. Tá? É quando você vai à missa piedosamente, quando você comunga piedosamente, quando você reza o texto piedosamente, quando você vive em relação com Deus, tá? Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou apenas mencionar aqui o que seriam os pecados contra o primeiro mandamento. Vou fazer só uma relação e a gente vai cantar, então, uma canção para poder encerrar esse momento de pregação, dando nosso sim a Deus, que a gente quer amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vamos lá. Pecados contra o primeiro mandamento. Contra a fé. O ateísmo, o indiferentismo religioso, a heresia, a apostasia, o cisma. O que mais? Eu já falei isso quando a gente assiste coisas na televisão, na internet, ou lê livros que ponham em risco a nossa fé. Isso está indo de encontro ao primeiro mandamento, porque a gente está correndo o risco de perder a fé. Certo? Número 2, contra a esperança. O desespero da própria salvação e a presunção de que já se é bom o suficiente, eu já estou com o meu céu garantido. Tá certo. 3, pecados contra o primeiro mandamento na ordem da caridade. A indiferença,
que recusa a caridade divina e nega a sua força. A ingratidão. Vixe, Maria, essa eu não sabia. Ó. Pois é, a ingratidão é um pecado, certo? Tibieza, hesitação e negligência em responder ao amor divino, a assídia, que é a preguiça espiritual. Não vou, não. Mas bora para a missa. Não vou, não. Eu estou tão cansado. Afinal de contas, eu vou assistir aqui online. Eu vou assistir pela televisão. Se você pode ir presencial e você não vai por preguiça, isso é um pecado contra o primeiro mandamento, certo? Então, gente, tem muito mais coisas aqui que, infelizmente, devido ao tempo, eu não consigo falar mais para vocês. Ah, Sueli, eu queria saber, você pode pegar o seu catecismo e ler. E se confronte com aquilo que a igreja, por ordem de Deus, nos orienta, que aí a gente vai poder recapitular a nossa vida e endireitar a nossa rota, caso seja necessário. Ok? Vamos cantar, Alex, um pedacinho? Bota em Mi maior mesmo. Essa canção, eu queria convidar quem está aqui a ficar de pé. E se você nos assiste pela transmissão da Século XXI, se pode, também se levante. E nós vamos simplesmente dizer a Jesus que nós queremos amá-lo com todas as nossas forças. Tá certo? Vamos lá. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Mais uma vez, canta comigo, aqui para pertinho da cruz. Amar-te mais, olha para ela, que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com todas as forças diz: com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Solta a tua voz e diz com toda a força do teu coração: com minhas forças, com minha alma, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Eu convido você a olhar para a cruz. E que bom que nós temos esse tecido roxo que nos lembra o sacrifício. Olhando para a cruz, você vê qual é onde você ama mais, a você mesmo, os mais queridos, as coisas. Olha para a cruz e diz: Jesus, eu quero te amar mais que aquele fulano, que aquela coisa, que aquele sonho. Diz isso, dá os nomes agora daquilo que você ama mais, para que Jesus seja o teu maior amor. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para a Sueli. Obrigado. Falo de novo. A voz aveludada é bom, faz bem à alma, ao espírito, viu?